Você sabe quais são os impostos e as contribuições e taxas brasileiros incidentes sobre a importação ou exportação de bens? Lisiane Meira fez um estudo aprofundado sobre esse tema, que será debatido hoje no Academia. Tributos sobre o comércio exterior de bens. Tese apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutora em Direito. O estudo é de Lisiane Meira. Nossos convidados para debater o trabalho são Marcos Aurélio Pereira Valadão, doutor em Direito pela Southern Methodist University dos Estados Unidos e professor da Universidade Católica de Brasília. E Rosaldo Trevisan, ele é professor da Universidade Federal do Paraná e doutorando em Direito pela mesma instituição. Ambos são integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, do Ministério da Fazenda. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV X para participar do programa Academia de hoje e já gostaria de convidar para acompanharmos um resumo desse trabalho. O estudo analisa cada um dos tributos incidentes sobre o comércio exterior de bens, com o propósito de evidenciar, de forma sistematizada, este conjunto de normas e suas principais características. Para isto são apresentados as bases teóricas e os acordos internacionais. Depois, de forma didática, são tratados os tributos. Bom, Lisiane, obrigado. Gostaria que já você nos contasse os desafios enfrentados e também a metodologia. Bom, obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a esse convite da TV Justiça, na pessoa do RIMAC, e também agradecer pelos professores que foram convidados, que realmente representam importantes estudiosos de direito aduaneiro e direito tributário internacional. Bom, inicialmente, em relação aos desafios, eu poderia dizer que um deles é o próprio propósito e a forma de abordagem, né? Ou até mesmo o corte epistemológico. É um trabalho ambicioso, de certo fôlego, que poderia tratar de um tributo e, na verdade, trata do imposto de importação, do imposto sobre a exportação e de mais 8 tributos internos que incidem sobre a importação. Então, é um trabalho de certo fôlego, né, que até ele é um pouco mais extenso do que normalmente são os trabalhos de doutorado da PUC de São Paulo. E esse trabalho, eu posso dizer que ele foi desenvolvido em 3 vertentes. Né? Uma primeira, eu diria que é a parte teórica, que explica os fundamentos, né? E essa parte iniciou-se até, eu diria, nos meus estudos de graduação, nos estudos da PUC, e o desafio foi combinar, né, o estudo teórico, teoria da linguagem, regra matriz de incidência, estudo das espécies tributárias, sistema constitucional, com a questão da tributação do comércio exterior. A segunda vertente é uma vertente que estuda o direito internacional, né? Então, foi um desafio aliar isso a uma visão também voltada para o exterior, para os acordos internacionais, para os organismos internacionais. E a última vertente são os tributos sobre o comércio exterior no Brasil. Né? Eu costumo dizer que o direito tributário já é extremamente dinâmico e dentro do direito tributário eu diria que o que há de mais dinâmico é a regulamentação, a normatização da tributação do comércio exterior. Por quê? Porque o comércio exterior, que envolve questão comercial e internacional, por si só, né, é extremamente dinâmico, né, muda com muita rapidez. Então, a legislação é extensa, os acordos são vários, organismos que atuam nessa área têm, né, uma importância grande e o desafio foi combinar tudo isso tendo em vista o nosso sistema legislativo e também a nossa Constituição, os nossos princípios constitucionais. A professora Lisiane destacou 3 obras que a ajudaram na elaboração deste estudo. Vamos conferir quais são. Direito Tributário, Linguagem e Método. Autor Paulo de Barros Carvalho. Editora Noeses.
curso de Direito Constitucional Tributário, autor Roque Antônio Carrasa, editora Malheiros. Tributos ao Comércio Exterior, autor Ricardo Xavier Bassaldua, editora Abeledo Perrot. Elisiane, eu gostaria então que você comentasse cada uma dessas obras, de que forma cada uma contribuiu para a elaboração do seu estudo. Na verdade, a escolha dessas 3 obras não representa somente as obras em si, mas o estudo dos autores, né? O conjunto de obras dos autores e o que eles representaram tanto no desenvolvimento do fundamento teórico quanto no estudo do direito internacional. Então, a primeira obra, Direito e Método, do professor Paulo de Barros Carvalho, ela vem para trazer, né, ou para representar os estudos teóricos que eu tive a oportunidade de fazer, né, na PUC de São Paulo, mestrado, doutorado. Desde o mestrado eu já tive a possibilidade de ter uma atuação profissional nessa área aduaneira, então foi um estudo teórico sempre com um olhar na questão prática e na tributação do comércio exterior. Então, o professor Paulo, a obra do professor Paulo representa isso por essa obra, pelo conjunto das obras dele, né, e pela própria PUC de São Paulo e pela orientação do professor Paulo que eu tive na elaboração do trabalho. O Direito Constitucional Tributário, do professor Roque Carrasa, também, né, está aliado à fundamentação teórica. É uma obra importante, né, é uma obra que estuda a questão constitucional e, para mim, né, além da admiração que eu tenho pelo autor, essa obra, pela profundidade, ao mesmo tempo pela forma didática com que ela se desenvolve, didática, crítica, né, e de construção de um pensamento reflexivo, então ela representa esse meu esforço de tentar enveredar por uma visão crítica, né, do nosso sistema constitucional, do nosso sistema legislativo. Eu até costumo comentar, e já comentei com o próprio professor Roque Carrasa, que a forma como ele aborda é extremamente didática, porque é direta, e ao mesmo tempo ele tem o que eu considero as melhores notas de rodapé que são oferecidas para quem quer se aprofundar no assunto. Então eu acho essa combinação muito boa, muito didática. E o terceiro livro, Tributos ao Comércio Exterior, de Ricardo Bassaldua, representa a obra do autor, que é um grande estudioso sobre o tema, e também essa preocupação de se voltar ao direito internacional, de se voltar aos organismos internacionais, que, aliás, eu tive a oportunidade de refletir, estudar quando eu estudei na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, olhar um pouco de fora, né? Olhar o que está acontecendo no mundo e qual a relação disso com o sistema brasileiro. Então, o Ricardo Bassaldua é um autor argentino, representa o estudo internacional e também esse tema que é bastante valorizado e bastante desenvolvido na nossa vizinha Argentina. Bom, falamos aí dos desafios, da metodologia, da bibliografia, agora vamos falar do trabalho em si. Bom, o trabalho, como eu já expliquei, ele é dividido em 3 vertentes que se refletem basicamente em 3 partes do trabalho. Na parte inicial tem os fundamentos, né, estudo da linguagem, classificação das normas jurídicas, né, que serve depois para o capítulo que vem seguinte, que é espécies tributárias, né, o que são tributos, né, o que são penalidades, quais são as espécies tributárias, um estudo que se revela interessante no estudo dos tributos sobre o comércio exterior e também outro ponto que é tratado com certa profundidade aqui, a questão das medidas de defesa comercial e a natureza jurídica. E ainda nessa parte dos fundamentos, há um capítulo específico sobre a regra matriz de incidência, na forma proposta pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que aqui é um instrumento, né, que é apresentado, é uma teoria que é apresentada, que depois se transforma num instrumento de estudo de cada um dos 10 tributos, né, que são desenvolvidos nessa obra. Então, capítulos 1 a 4 são apresentados os fundamentos. No capítulo 5, o objetivo é olhar, né, para as organizações internacionais, para os acordos internacionais que impactam esse setor. Então, no capítulo 5, voltamos para a Organização Mundial do Comércio, os acordos importantes, princípios, como o princípio da nação mais favorecida, do tratamento nacional.
Organização Mundial das Aduanas, o Mercosul, o Código Aduaneiro do Mercosul e as questões de defesa comercial. No capítulo 6 a 8, aí são tratados cada um, né, dos tributos incidentes sobre o comércio exterior. Começamos com o imposto de importação, depois o IPI na importação, que é denominado IPI vinculado, ICMS, PIS/COFINS, CID combustíveis, adicional ao frete para renovação da marinha mercante, taxa mercante e taxa Siscomex. Então, o objetivo aqui é dar um tratamento explicando a sistemática de modo didático e de acordo com os fundamentos e também com as questões internacionais que são trazidas nos capítulos anteriores. Bom, daqui um pouquinho nós vamos ter mais tempo para debater este trabalho, justamente no segundo bloco, porque agora nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a academia. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a tese de doutorado de Lisiane Meira, Tributos sobre Comércio Exterior de Bens. Vamos agora conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Legitimidade concorrente na defesa dos direitos e interesses coletivos e difusos, de Joselita Nepomuceno Borba, editora Fórum. Proteção do consumidor no comércio eletrônico, estudo comparado à luz dos ordenamentos jurídicos brasileiro e português, de Giovanna Barbieri, editora Juruá. A recuperação extrajudicial, de Glauco Alves Martins. A essas obras disponíveis no mercado, você também já pode contar com o Tributo sobre o Comércio Exterior, que é justamente o tema de hoje do Academia, da professora Lisiane. O título não manteve o mesmo na tese? Ficou um pouquinho mais curto, né? Ficou só Tributo sobre o Comércio Exterior. A tese era Tributo sobre o Comércio Exterior de Bens. Disponível no mercado? Disponível no mercado e é, na verdade, o mesmo trabalho que sofreu uma atualização, mas é o mesmo trabalho desenvolvido nos estudos de doutorado na PUC de São Paulo. Bem, para a nossa primeira intervenção, gostaria de contar com o professor Rosaldo Trevisan. Agradeço pelo convite, é uma satisfação participar do debate, tanto pela autora, que é companheira de longas jornadas tributárias, aduaneiras, mercosulinas, quanto pela obra. São raras as obras no Brasil que tratam sobre esse tema, tributação no comércio exterior. E dentre essas raras obras, são raríssimas as que tratam com cunho científico, com caráter científico sobre o tema. E a obra da doutora Lisiane tem um destaque entre essas raríssimas, né? Então, tão pouco se escreve sobre isso no Brasil. O autor que foi referido, Ricardo Javier Basaldúa, provavelmente já tem mais obras sobre esse tema do que se escreveu no Brasil. Então, são raras as obras publicadas no Brasil sobre o tema. Então, é sempre bom tratar de uma obra de destaque e sobre um tema praticamente inédito ou pouco explorado no Brasil. A minha pergunta é em relação ao exemplo que é trazido nessa obra, que é o exemplo do bolo de chocolate. Né? Quando um locutor, quando se fala em um bolo de chocolate, que vai servir um bolo de chocolate numa festa, cada ouvinte vai fazer a sua leitura do bolo de chocolate. Né? Um vai imaginar ele com muito recheio, outro vai imaginar aquele bolo de chocolate ruim que engorda. Né? Então, cada um vai ter a sua versão. E no direito tributário a gente tem muito bolo de chocolate. No direito do comércio internacional a gente tem muito bolo de chocolate. Então, eu gostaria de algumas considerações sobre essa problemática do uso da linguagem nos bolos de chocolate da legislação tributária, no drawback, na zona franca, na própria acepção de mercadoria, que é um tremendo de um bolo de chocolate. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a pergunta do Dr. Rosaldo Trevisan. Pergunta extremamente interessante e relevante. Né? A primeira consideração que eu tenho sobre o bolo de chocolate, ou a primeira consequência que a tese do bolo de chocolate me trouxe, foi uma consequência boa. Né? Depois de um curso que eu dei, os alunos ao final trouxeram um bolo de chocolate. Né? Foi realmente algo inesperado. Na obra, essa questão da linguagem, ela é apresentada no início, por quê? Porque o propósito aqui é apresentar quais são os fundamentos que o raciocínio, que o trabalho, né, vai ser desenvolvido. E a questão da linguagem
é extremamente importante, né, no direito tributário, e ainda mais quando nós envolvemos questões internacionais. E aí eu posso usar como exemplo uma das questões trazidas pelo Dr. Rosaldo, né, a questão, por exemplo, a nossa legislação no Brasil de imposto de importação trata de mercadorias, mas espelhando-se nos acordos internacionais que estão incorporados ao sistema jurídico brasileiro. E quando há uma interpretação dessa palavra mercadorias, o entendimento, muitas vezes, não tem sido com esse foco, tem sido com foco na legislação e nos princípios internos. Qual é a diferença, né? São como os dois bolos de chocolate, né? Um é delicioso, o outro é sem graça e engorda. Mercadoria para os acordos internacionais sobre tributação é aquilo que é objeto de importação e exportação. Mercadoria no nosso sistema interno, principalmente para o ICMS, é aquilo que é objeto de mercância. Então, nós enfrentamos essas questões na tributação do comércio nacional que se acirram porque nós estamos combinando sistemas diferentes. Então, portanto, né, a preocupação com a linguagem, que é apresentada logo no início do trabalho, ela se relaciona com as conclusões do trabalho. Quais são as conclusões, né? A tributação do comércio exterior, ou pelo menos uma das conclusões brasileira, é legislação nacional, mas ela não pode ser vista só com a lupa, né, da Constituição brasileira, da tributação interna. Nós temos que olhar, porque é a nossa norma mais importante, mas sempre tendo em vista, né, o que é o bolo de chocolate para o direito internacional. Ou seja, os próprios princípios constitucionais devem ser interpretados nessa acepção. Então, a linguagem ela acaba sendo um dos instrumentos para que seja possível essa observação e essa conclusão. Professor Marcos Aurélio Valadão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, professor Lisiane, estar aqui presente nesse evento acadêmico. Eu vou fazer um questionamento muito focado ao contexto adiante do livro, que é a respeito dos outros tributos incidentes na importação. Como a professora disse, a lei do imposto de importação, temos outros tributos, nomeou 8 tributos. Nós temos, na história recente dessa tributação na importação, um fenômeno interessante que tem ocorrido com os tributos internos na importação, que incidem na importação. Eles incidem na importação por uma questão de lógica econômica, não é? Mesmo o tributo que se cobra internamente, se você não cobrar nas operações de importação, os tributos sobre o consumo, você acaba tratando de maneira privilegiada os produtos importados. Então, há um tratamento isonômico, tudo que se tributa no consumo, se tributa também na importação, e na importação, além disso, tem o próprio imposto de importação. Na década de 90, o Supremo constituiu uma jurisprudência no sentido, a partir do texto constitucional, e aí que a própria professora Lisiane acabou de dizer, a respeito do termo mercadoria, de forma que quem não fosse contribuinte do imposto, portanto, não importasse mercadoria, não importasse um bem, não seria contribuinte e, portanto, não se cobraria o ICMS na importação desses bens por não contribuintes. Essa jurisprudência forçou a mudança constitucional, a emenda 33 de 2001, que alterou o texto constitucional no sentido de deixar claro que na importação se tributa com ICMS. Eu estou mencionando isso porque isso está acontecendo novamente com o IPI, que é outro tributo que incide na importação. O IPI incide sobre produtos industrializados e há uma jurisprudência recente do Supremo, e aí focada em outro fundamento constitucional, que é a não cumulatividade, que como quem importa, não sendo contribuinte, não vai aproveitar os créditos por conta da não cumulatividade, não incidiria também o IPI. E o IPI ainda tem como agravante, na própria Constituição, não diz claramente que o IPI incidiria na importação. E aí a pergunta é justamente no sentido de saber a posição da autora sobre esse tema, que é um tema um tanto quanto espinhoso, digamos. Bom, inicialmente agradeço a pergunta do Dr. Marcos Aurélio Valadão, extremamente pertinente, né? É uma questão que é tratada na obra, né? Só que depois da obra ela já teve desenvolvimento, né? A repercussão geral é de maio desse ano. E
essa questão e essa pergunta revelam mais uma vez essa problemática enfrentada em relação à legislação, né, e a sistematização, é um estudo científico da tributação do comércio exterior. O que acontece nessas questões? Se olha a legislação sobre os tributos internos que incidem na importação, com aquela lupa, com aquela preocupação da legislação nacional, né? Com os objetivos, com a leitura da Constituição, tendo em vista a tributação interna, né? Muitas vezes sem se dar a devida atenção para as questões e princípios internacionais que estão aliados a essa tributação. O que acontece na importação? Na importação é exigido o imposto de importação, né? Desde que seja de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio e também do Mercosul, né? É legítimo, é lícito e tem um objetivo discriminatório. O imposto de importação, né, é algo legítimo para que o país onere mais do que é importado, tendo em vista o interesse nacional, ou seja, proteger a indústria nacional, equilibrar a balança de pagamentos, né? Então, é um instrumento legítimo, o imposto de importação. E os demais, os outros 8, né, que incidem na importação, eles têm a finalidade de refletir no produto importado a carga tributária nacional. Isso por quê? Né? Porque não parece razoável em termos econômicos, como o professor Valadão observou, permitir que o bem importado saia do país exportador praticamente sem ônus tributário e entre no Brasil numa situação de extrema vantagem em relação ao produto nacional. Então, a cobrança do ICMS na importação está ligada a essa questão, e do IPI também. Qual a problemática que se soma a isso? É como ler essas questões tendo em vista a nossa Constituição. Tá? No meu ponto de vista, essa questão do tratamento nacional também tem albergue na Constituição. Tá? É a questão do princípio da igualdade, é a questão do interesse público coletivo, do interesse do Brasil, quer dizer, que sentido faz para o Brasil desonerar o ICMS e o IPI na importação, do produto importado, e cobrar do tributo do bem produzido aqui, fomentando uma importação, né, numa concorrência que é injusta. Concorrência em bases, né, justas, tendo em conta a eficiência econômica, parece razoável. Agora, eficiência, uma concorrência tendo em conta que a tributação vai se concentrar no nacional e não vai atingir o importado, né, parece-nos, em termos econômicos, nada razoável. Em termos jurídicos, eu digo que essa questão, apesar de ter uma raiz econômica, ela é jurídica também, ela está na Constituição. É o princípio da isonomia, é o princípio do interesse público coletivo, do interesse nacional, da própria dignidade da pessoa humana, quer dizer, a questão da manutenção do nossos objetivos, concorrencial, né? Manter os empregos, manter a nossa produção. Então, são questões que têm que ser trazidas e são condicionais, têm que ser trazidas no momento da análise. Não dá para dizer, olha, não é possível exigir IPI e ICMS na importação porque mercadoria é objeto destinado à revenda. Então, se a importação é pelo próprio consumidor, não cabe ICMS, que foi o que aconteceu, né? E para ser cobrado o ICMS na importação, nós tivemos que enfrentar um processo de emenda à Constituição. Agora, no IPI, vivenciamos o mesmo problema. Qual é o problema em relação ao IPI? O IPI não trata, né, não se limita à tributação de mercadorias. São produtos industrializados. Agora, por que haveria problema em se exigir o IPI na importação? Um primeiro ponto, o professor Valadão observou, que falta uma previsão específica de incidência do IPI na importação. Mas o bem importado é um produto industrializado e o IPI é o imposto sobre produto industrializado. O segundo problema que foi encontrado é o princípio da não cumulatividade. Que, pelo menos na minha lógica, é algo assim um pouco inexplicável. Por quê? Porque a nossa Constituição, em relação ao IPI, isso está lá no artigo 153, ela diz que o IPI é não cumulativo. Como o professor Valadão observou, não é nenhuma regra, não é um princípio, é uma regra. Tá? De forma, qual é o objetivo? Evitar a onerosidade excessiva. A ideia é que cada vez que haja incidência do IPI, se tenha um crédito pelas operações anteriores.
como essa questão se reflete na importação? Que na importação, nem sempre o importador, né, ele é contribuinte do IPI. Então, quando ele é contribuinte, incide, não tem problema. E quando ele não é, aí vai ter cobrança do IPI na importação e depois não vai haver uma segunda incidência. O fundamento para não se cobrar o IPI na importação é que depois, na segunda operação, se ele não for contribuinte, não haveria o crédito, mas também não há a incidência, né? E ainda que não seja um princípio, o objetivo é buscar capacidade contributiva, evitar a onerosidade excessiva e, portanto, se não há uma cobrança, não faz sentido se falar em crédito. Ao meu ver, nós não precisaríamos de uma emenda constitucional para deixar claro que mesmo o importador não sendo contribuinte do IPI, haveria incidência. Mas agora nós temos que esperar como essa matéria vai ser decidida na repercussão geral no STF e, dependendo da decisão, talvez tenhamos, né, que ter uma nova emenda constitucional para trazer justiça a essa tributação. Não faz sentido o importado não ter o IPI e o nacional ter, né, concorrência desleal. E lembro que você pode participar do programa. Para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. E é possível também rever este programa na internet. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.